Gravação. Está gravando mais um novo evangelho. Uma coisa interessante que eu estava assim, às vezes, refletindo, e é uma coisa que eu vou falar muitas vezes, eu acho, aqui, no meu canal e essas coisas. Que caiu na mesmice, né? Às vezes o cara falar que é a palavra de Deus. A palavra de Deus caiu, virou um termo, uma frase aleatória. Sendo que quando a gente começa a refletir que o termo palavra de Deus é uma palavra que está sendo proferida por Deus e é proferida diretamente a uma pessoa, quem? A você e a mim. Você começa a ficar, eita, velho. Isso aqui é uma coisa especial, né? Então que não caia no marasmo a gente falar que a palavra de Deus é apenas a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus quer dizer o que é? É a palavra de Deus, amigo. É Deus falando comigo, é o próprio Deus. E sua infinita onipotência, onisciência, onipresença, ele está ali ó, falando com você e comigo. O que é que hoje ele quer falar? Por meio do evangelho da liturgia de hoje, né? Vamos descobrir, né? Mas para descobrir, possamos entrar em espírito de oração, porque é o Espírito Santo que vai guiar nosso coração para ter um bom discernimento e um bom entendimento da palavra de Deus. Porque tudo é graça divina, tudo é graça do Pai, né? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória. Opa, esqueci da. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Agora sim. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muito o povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor o povo bem disposto. Caraca, velho, olha o que o anjo falou, de verdade, né? Mas vamos lá, continuando. Olha o tamanho dessa profecia, velho. Caraca. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo lhe respondeu: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para te dar esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes.
e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: eis que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pessoal, tem alguns elementos muito legais nesse evangelho. A primeira coisa que eu vejo, que é muito interessante desse evangelho, é a palavra do anjo. Que inclusive o Luquinhas hoje, né? Eu todo dia antes de fazer a liturgia aqui na live, eu vejo palavra encarnada, né? Que também é como se fosse isso aqui que eu estou fazendo, só que feito pelo conselho, pelo pessoal da minha comunidade, né? Da Obra Lumen. Sou vocacionado Lumen, né? E ele falou e eu achei muito interessante, ele falou que essa frase, não tenhais medo, é uma frase que aparece muitas vezes, né? O anjo Gabriel falou isso para Zacarias, posteriormente falou a Maria, quando falou quando ela ia conceber Jesus, quando ela tinha concebido Jesus, né? E também falou para José. E não tenhais medo. Mas quantas vezes nós temos medo dos planos de Deus para a nossa vida? E aqui eu entenda medo não só como tipo medo no sentido de ter receio daquilo que Deus me chama a ser. Mas o medo também, a interpretação do medo vendo como também receio, como falta de fé, como o ato de não achar-se que somos olhados por Deus e que Deus escuta nossas orações. Porque essa foi a postura de Zacarias. Apesar de esse medo aqui ser realmente de medo de temor, né? Zacarias também estava repleto do quê? Da falta de confiança. Como terei certeza disto? E quantas vezes, pessoal, nós, por causa da nossa falta de confiança em Deus, acabamos que ficamos mudos também, como Zacarias ficou mudo, por não confiar na palavra de Deus. Aqui, às vezes, o mudo a gente pode entender não só como um castigo de Deus, no sentido do que o anjo está falando aqui, mas também, às vezes, uma consequência do não acreditar na palavra de Deus. Deus nos coloca diante de uma promessa, Deus fala para nós: eu escuto as orações e tenho o melhor para ti, e a gente às vezes não, né, e não acreditar nisso, acabamos nos perdendo. Acabamos nos perdendo, e dentro desse se perder, dentro desse não confiar no amor e na palavra de Deus, a gente acaba ficando mudo, ficando cego, ficando indiferente. Então hoje o convite que esse evangelho diz é muito claro. É voltar o nosso coração para a confiança no amor de Deus. Porque o anjo, depois de o medo é desviar teu olhar em Jesus e olhar para nós. Exatamente, mãe. É legal. Às vezes é tirar o olhar de Jesus e a confiança dele, e às vezes voltar o olhar para nós mesmos. E dentro desse olhar para nós mesmos, acabamos nos perdendo. Porque não temos nada. Nós por si mesmos não vamos conseguir nos guiar, né? E o anjo, depois disso, fala: porque Deus ouviu tua súplica. Eu queria terminar o evangelho já, de maneira bem breve, né? Foi hoje. Refletindo nessa simples frase de 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Meu irmão, minha irmã, não se enganem. Deus ouve sua súplica. Deus ouve sua súplica. E eu não me canso de falar, eu acho que já nesse evangelho eu já falei 3 vezes sobre esse diário. Eu acho que eu já falei dentro da comunidade umas 4 vezes sobre esse diário, mas eu não me canso de me falar sobre o texto do Diário de Santa Faustina. Diário de Santa Faustina, parágrafo 1538, eu acho, né? Não, é 1536. 1536. Enfim, o parágrafo que fala
que muito consola a Deus as almas que confiam plenamente na sua misericórdia e que muito pedem. Essas almas me consolam porque muito eu quero dar, muito mesmo. Nosso papel, meus irmãos, como cristãos e como filhos de Deus mesmo, sabendo que Deus é o nosso Pai. Pai, Ele é Pai. Uma figura paterna, uma figura que cuida do seu filho. Nós, como cristãos, temos que, assim, absorver essa frase do anjo Gabriel de maneira muito profunda. Deus ouve as nossas súplicas. Deus ouve o nosso clamor. Deus ouve e vê as nossas necessidades. Não estamos caminhando nesse mundo, não estamos perpassando o ato da realidade sozinhos. Estamos juntos de Deus. Estamos perto de Deus. O convite hoje, né, diante desse evangelho, que eu quero te dar, e também dar a mim mesmo, né, porque o evangelho também é para mim, é meditar nisso, de que Deus me ouve, de que Deus está perto de mim, de que Deus está aqui ao nosso lado, em nosso meio, de que Deus cuida de mim, de que Deus está perto de mim. Vamos meditar nisso hoje, lembrar disso hoje, em cada atitude, em cada ato que vamos fazer, desde os mais simples até os mais complexos. Refletimos que estamos diante da presença de Deus, estamos perto de Deus. Quando vamos estudar, quando vamos para uma aula, quando vamos ficar em momento de família, quando vamos jogar, que vamos jogar daqui a pouco, né? Deus está perto de mim, Deus está ao meu lado. Deus me ouve, Deus cuida de mim e escuta as minhas súplicas. Amém, né? Amém. Rapaz, como é bom isso aqui. É bom demais escutar a palavra de Deus. Palavra viva, né? Palavra que... é bom demais, bom demais. Estivemos e continuaremos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vamos interromper a gravação.